Fala, Bikezone! Mais uma oportunidade especialíssima de estarmos aqui passando o nosso radar por tudo o que acontece no MTB do Bom. E falando nesse nome que é sagrado, MTB do Bom, não tem como não falar no Montanhas Race Enduro, prova pioneira da modalidade, nascida em 2013 pelas mãos desse amigo, parceiro, companheiro Tiago Velarde. E o ano de 2025 promete demais. O Montanhas Race vem fazendo provas todos os anos, desde 2013 até agora, e esse ano voltamos a ter uma série, uma Copa Montanhas Race. Eu literalmente já estou com a roupa de ir. Você está na companhia de Tiago Velarde, Luciano Cadeira Lancelotti e viva os rolês, irmão! Oh, é uma honra estar aqui com você, Cadeira, que, como falou do Montanhas Racing Enduro, você faz parte. Para quem não sabe, você foi o maior incentivador disso acontecer, porque na época eu estava organizando já corridas de downhill, você, como está sempre antenado no universo das duas rodas, falou, organiza essa prova de enduro que você vai ser pioneiro e quero te ajudar a participar, e aconteceu essa ideia que você me deu, realizamos e estamos até hoje pelo 13º ano seguido. Há vários anos a gente estava fazendo etapa única, nos primeiros anos teve uma Copa também, e agora, através da Forfã, nós estamos fazendo a Copa Montanhas Race Enduro Forfã 2025. Campos de Jordão, onde nós teremos a prova de abertura nos dias 17 e 18 ou 17 e 18 de maio vai ser a abertura em Campos do Jordão, que é um local muito clássico do mountain bike, sua geografia é propícia à modalidade, então até a cidade nessa hotelaria, gastronomia, diversos parques de aventura, então para acompanhante, então acho que é o local perfeito assim para a gente dar esse pontapé inicial nesse ano. é uma prova imperdível, Campos de Jordão. Para quem não conhece, tem que conhecer. E o Montanha Race Enduro, ele tem uma coisa muito legal, que é o legado que você traz no teu dia a dia. Não precisa pedir para ninguém, né? Ninguém precisa pedir para você para melhorar, para fazer uma saída de água. Isso você constrói no teu dia a dia. Você é um homem da montanha, você mora de frente para a montanha, você é um cara integrado a isso, e é uma cultura que é muito importante, né? Então, esse legado é legal, e fala um pouquinho do que a gente vai enfrentar por lá. Eu, tanto pessoalmente, né, como mídia especializada, gostaria muito de passar isso para quem estiver nos assistindo. Como você falou, essa já é a identidade do Montanhas Race Enduro, que é deixar um legado por onde a gente passa, que é a melhoria de trilha, faz drenagem, faz sessão nova, então a gente sempre, se não for para a gente fazer assim, a gente nem realiza, e também, como você falou, já é o nosso cotidiano do dia a dia, tá cavando, andando, e diversas outras atividades relacionadas ao meio, como também tem uma escola de bike, sou um atleta, família anda, então estamos dia a dia respirando o mountain bike, e o evento eu acho que é mais uma extensão do nosso cotidiano. E Campos do Jordão, como a geografia é bem propícia, vamos ter uma variação boa. Tem trilhas longas, trilhas médias, curta, tem seção aberta, seção de mata, de araucária, pedra, chão batido. Depende a condição climática, pode ter alguns trechos mais úmidos, né? Porque também lá, como tem a cultura da moto, algumas trilhas são mais, tem algumas canaletas, às vezes forma uma poça ou outra, então aí vamos esperar chegar mais próximo para ver como vai ser a realidade. Mas com certeza a gente está preparando um rolê legal, porque é isso que a gente faz com Montanhas Race Enduro. Seria um rolê que eu gostaria de fazer num dia assim, vamos um fim de semana em campo, você fazer um rolê legal. É o que a galera vai encontrar, então com certeza pode vir que vai valer a pena, além do todo que envolve as trilhas da região. O histórico são de provas épicas, né? Nessas 13 edições, dos 13 anos de Montanhas Race, eu participei de 10, eu estava fazendo umas contas aqui, e é maravilhoso. Desde a primeira prova que você fez, que foi aí na Serra do Japi, você está em Jundiaí hoje, mas vive na Serra do Japi, você já vem, por que não dizer, trazendo de uma maneira contemporânea e trazendo com sabor especial nuances. Claro que a gente se inspira do que existe no mundo, mas o sabor local é muito importante, né? Fala para nós o cronograma da prova e o que a gente vai ter mais ou menos em Campos.
Então a nossa ideia é fazer sábado um dia bem longo, que vai ser o enduro, vai exigir mais do físico, mais da cuidar do seu equipamento, alimentação, hidratação, e no domingo um dia não tão longo, mas em compensação talvez o estágio cronometrado do domingo vai ser o maior, e um dia um pouco mais curto para também o pessoal também sair da competição, muitos voltam já para casa, então é bom não terminar muito tarde no domingo. Então talvez sábado vamos até o fim da luz do dia e no domingo tentar terminar um pouco depois do almoço. Informação importante, prova de 2 dias, então vai ser naquele esquema. As provas, porque pode ter uma prova também que a gente chama de blind, né? Que é andar sem saber qual é o caminho, né? Vamos falar de uma maneira cega, mas então vai ser naquele formato, treina e cronometra, explica isso para nós. Eu achei que iria ser um dia de prova e um dia de treino. Legal essa informação que é muito importante. Podemos realizar a prova de diversas maneiras. Uma tradicional seria treinar tudo no sábado e competir tudo no domingo. Só que nós decidimos, vai treinar tipo o estágio 1 e cronometrar 1, treinar o estágio 2, cronometrar o 2, treinar o estágio 3, cronometrar o 3. A ideia é isso no sábado. E no domingo, treino 4, cronometro 4, treino 5, cronometro 5. E da fazer bike ainda vai ter uma parte mais especializada para testar as elétricas, né? Que até falando ponto das elétricas, interessante que todas as bicicletas elétricas, elas são, se você for ver a geometria, a quantidade de suspensão, a capacidade dela, ela foi feita por rolê ao monte enduro. Acho que é o mundo ideal para ela. E o engraçado é que muitas vezes está aumentando muito, até que acho que na prova em Mariporã, 60% da prova já foi elétrica, então já está dominando. Só que muita gente às vezes anda no rolê estilo enduro no dia a dia, assim, no fim de semana com os amigos, que pedala, descansa, conversa, come, desce uma trilha, e fica fazendo uma simulação no rolê de enduro. E depois ele vai competir uma prova de elétrica no estilo XCM. Meio que não faz muito sentido. Mas estamos aí fazendo a nossa parte, incentivando e fazendo uma prova no estilo que a galera anda. Então seria bom a galera entender que eles fazem esse rolê e participar do rolê que eles treinam, né? Porque quase ninguém de elétrica da galera cata a bicicleta e pedala 20, 30, 40 quilômetros sem parar, assim, só tomando água gel, sem olhar para o lado. Quase ninguém que eu conheço faz isso, assim, dos nossos companheiros. E, às vezes, muitos desses não estão vindo na prova de enduro e valorizando nosso trabalho, além de curtir um dia, né? Porque é um dia especial que sempre tem a galera reunida de diversas regiões do Brasil. Então, é muito além da corrida, né? Um estilo de vida e é super divertido que você tá sempre curtindo com os amigos e o enduro é aquela competição leve, porque você não tem aquela pressão de estar com o coração na boca, ou como dar um rio que é muito no limite, que é uma chance só de descer, então seria como bater um pênalti. Você só tem aquela chance ou só na próxima corrida. No enduro você consegue ir diluindo assim o seu tempo e não descer tão agressivo e conseguir ainda ter um resultado bom, porque às vezes o outro vai agressivo, mas erra, quebra a bicicleta, perde o horário de largada, porque se distraiu, não sei. Tem diversos fatores que podem influenciar no resultado da prova de enduro, né? Dentre as frases, né, que fomos criando pela experiência da prática e que viraram parágrafos da vida, tem um que é muito legal, que tem totalmente a ver com isso que você comentou, que é o subir bem para descer melhor, né? E as super bicicletas, as super IMTBs propiciam também isso. Hoje tem um assunto que é legal a gente conversar aqui, que é o fato das bicicletas não estarem regulamentadas em termos de potência de motor, potência de bateria, mas ao mesmo tempo elas são ferramentas que são legais de serem usadas de uma maneira a mais, porque elas são super, né? Então, o que a gente vai ter de super rolê também, já chamando, né, os amiguinhos do IMTB do Bom, que tem um MTB do Bom e tem um IMTB do Bom. Com certeza o IMTB do bom é o que todo mundo tá até se vê viciado, porque você sobe bem Viciano. para descer melhor ainda. Com uma bike tradicional sem motor, para você subir bem, você tem que estar com um preparo físico muito em dia, senão se torna um sofrimento. Você desce bem com uma bike sem motor, mas sem preparo você se arrasta na subida. Então as e-bike criaram esse. Por isso todo mundo viciou, porque é muito bom andar de bike na montanha. Acho que é a ferramenta mais prazerosa do mountain bike hoje em dia é e-bike, né? Quem gosta de trilha descida, né?
O que você pode falar desse, vamos chamar assim, a gente tem vários nomes, né? A gente pode chamar de Enduro Teste, Super Enduro. Tem um nome que eu não acho um nome tão feliz, que é usado no EWS, que é o Power Stage, né? Que seria o estágio de força. No caso, eu sei que você está preparando algo especial para nós. O que que a gente vai ter por lá? O que que você está pensando? É um tipo um Super Enduro, assim? Porque os Power Stage, devido ao que você falou das variações dos motores, porque até então eles são 250 watts nominais, só que daí o pico de potência já tem uma variação grande entre as marcas. Aí o torque também está com uma variação de 80 a Grande. 120. Aí tem o corte de velocidade, 25, 32, 45 e sem corte. Então, criou uma variação grande que tá prejudicando o resultado, porque o atleta em si, se ele quer subir bem, seria igual na prova de ciclismo de estrada. Então, em relação aos trechos especiais para a bicicleta elétrica, como a gente estava falando, surgiu uma grande variação dos motores, porque mesmo eles sendo 250 nominais, tem pico de potências diferente, torques diferente, limites de velocidades também diferentes. Então, ficou complicado para o organizador conseguir equilibrar, porque se for eu ou você com o motor mais fraco e o mais forte, a gente vai fazer uma diferença com os dois equipamentos. Não vai ser eu contra o adversário, vai ser eu comigo mesmo. Vou conseguir performances diferentes. Já fazem 3 anos que a gente está realizando estágios específicos para bicicleta elétrica com micro XCO, que seria 50% de subida e 50% descida, que vimos que assim consegue equilibrar mais, porque como não é uma subida contínua, então tem explosão, tem técnica, então achamos que ficou mais equilibrado e não está interferindo tanto no resultado final, porque muitas vezes o atleta está ganhando em 6 estágios cronometrados predominante descida, e chega um power stage muito longo de subida, a proporção de tempo ele consegue um atleta ganhar só com esse estágio à prova. Lógico que ele teve que descer bem também, mas às vezes está gerando uma polêmica no meio, né? Então, estamos tentando fazer estágios curtos e com subidas e descidas e trechos técnicos que não vá só a potência do motor, também o ataque, a explosão, a técnica. Então, acho que a gente consegue deixar mais próximo, que é legal ver a bicicleta elétrica, a sua capacidade de performance em situações que uma bicicleta comum quase ninguém conseguiria ou não conseguiria, né? Então, eu acho que não podemos ficar sem esse momento para a bicicleta elétrica, até principalmente para o leigo, que possivelmente tiver ali assistindo, ele olha e fala, nossa, estão fazendo isso com uma bicicleta, e é o charme da bicicleta elétrica, né? Mostrar a capacidade dela, né? E a tua ideia, então, é no domingo, no segundo dia de provas, ter uma parte especial, vamos chamar de Super Enduro ou Enduro Test, vamos esquecer o nome Power Stage um pouquinho e vamos criar um nome novo, já que a gente é inventor também, estamos na vanguarda, Tiagueira? Seria algo tipo e-bike test, né? Legal. Eu acho que seria interessante. Aí O eu que que você seria pensa em sábado, fazer um final do dia, circuito? ou domingo no fim da Legal. prova. Então vai ser um ou outro. Um O legal de circuito ser no também, algo domingo é porque existe especial. até a regulagem, né? Muitas vezes nesses estágios é ideal, tem vezes, às vezes, mudar a configuração da bicicleta, a calibragem. Então, os atletas que buscam uma performance a mais acabam fazendo esse ajuste para esse momento. E eu acho que acaba sendo uma cereja do bolo, e acho que é muito legal, porque nós, usuários desse super equipamento, que são as super bicicletas, né, movidas a pedal gravidade, e sim, é um esporte a motor, então vou te dar duas conotações, moto velocidade e MotoGP e Supercross, motocross. Meu, tem diferença entre as motos, tem diferença entre potência, tem diferença entre marcas. Então não dá também. Cara, o cara que tiver super competitivo, eu provavelmente vou andar com. Eu tenho uma bike de 90 newtons e uma de 85. Eu provavelmente vou andar lá com uma de 85 newtons, uma 29, que é a bike que eu estou andando muito, a gás. Então também, se o cara for super competitivo, ele que compre, que gaste milhões de reais numa Melhor. brincadeira, né? Numa bike mais potente. E é claro, ninguém entra na competição também para tomar uma adesivada nas costas em função do equipamento. Mas eu falo também em relação aos power stages técnicos,
como foi, por exemplo, o do Campeonato Brasileiro e da última etapa da Copa Mobile, não era só potência do motor, velho. Era saber extrair a potência do motor, tração e tudo mais. Porque, assim, bicicleta de subida de montanha não é dragster, não é hill climb, não é uma reta, né? Não, É você só, vai fazendo quanto curva, mais vai técnico raiz, deixar... pedra, então exige essa técnica e tem que treinar isso. Não adianta o cara, eu só faço um rolê curtindo e chega na prova, nossa, eu nunca tentei fazer isso. Então você não chegou preparado para isso, né? Uma coisa no surf, o cara surfa bem, mas eu nunca tento aerar. No dia da competição, vou tentar aerar, não, ele vai ter que Não treinar atravessa a dia a arrebentação. dia. Não, o cara surfa, mas não atravessa a arrebentação. E aí? Só entro de jet ski ou se a praia tiver canal. Não, aí no dia da competição você tem que passar essa imitação. Nossa, mas eu não faço isso. Então não chegou preparado para isso, né? O teu surfista que não gosta de tubo. Tipo, depende do tipo de onda, ele não vai conseguir se destacar, né? Então você tem que se adaptar conforme a realidade da competição, né? Se você quiser ser competitivo, né? Se você Sim. quiser só passear, lazer, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Se ali eu fui mal, mas tudo bem, eu não me preparei para isso, mas tá tudo bem também. Aí é o objetivo próprio de cada um, né? Tiagueira, fala para nós da ideia da Copa e não precisa falar onde vão ser os lugares, tal, mas o que você puder dar de spoiler para nós e essa ideia da volta, né, do Montanhas Race Enduro Cup ou Series, como é que você está chamando? O Montanhas Race, a Copa Montanhas Race Enduro for Fun, porque Copa. conseguimos executar esse novo projeto graças a For Fun que patrocinou, porque fazer uma etapa é uma coisa, a gente faz uma contabilidade, vê onde a galera anda, consegue os inscritos, uns apoios, consegue fechar a contabilidade, mas para fazer uma Copa várias etapas é um risco grande, né? Tem etapa pode vir mais atleta ou menos, ter mais apoio ou menos, então sem um suporte por trás seria inviável, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que não tá fácil ficar desperdiçando, né? Então graças à Forfa conseguimos realizar, porque eles são uma loja, é referência no meio, eles conseguem fazer um trabalho diferenciado, tem atleta TC, de downhill, tem eu agora que eu sou atleta e nem tô competindo direito, mas eu dou aula, eu faço Não, você evento, está aposentado, meu, que eu eu construo fui na sua trilhas. festa de aposentadoria, Que brincadeirinha. desde 2023 eu parei de competir, porque competi 20 anos elite, downhill, enduro, XC. Então decidi dar uma acalmada, também focar nesses projetos que é aula, parque, competição, minha família, meus filhos. Só que eu tô ensaiando, em breve eu vou voltar a competir sério, mas daí vai ser na categoria Master. Então temos um tempo aí, porque Master pode ser qualquer idade, 40, 44, 45, 49, 50, 54, é Master. Então depois você sai em qualquer esporte da categoria profissional, o Master é tipo, seria um hobby e continuar fazendo, porque Para sempre, né? prova Um que a hobby gente gosta longevo. muito disso, né? Então eu não espero nunca parar de andar e quero competir mais também, levar a sério na Master quando eu virar essa chave de novo, mas por enquanto eu tô mais concentrado nesses outros projetos e não deixo de andar, porque eu ando às vezes de segunda a segunda, cavo, dou aula, então conseguimos manter um ritmo físico, técnico. Tipo, a minha pista de downhill agora eu tô repreparando ela, que vai até ajudar nesse retorno na Master, ela vai estar com obstáculos mais modernos, por mais que eu tô ficando mais velho, eu tô evoluindo ela, porque se você quiser competir em alto nível, independente de categoria, sempre vai ter o cara ali daquela categoria que vai estar bem preparado, então não é porque é Master. Master é todos os ex-elite, normalmente, a gente vai encontrar. Então, não tem ninguém bobo na categoria Master. Então, Steve Pitt tá correndo na Master Pro, brother, imagine. então você tem que chegar preparado para dar seu máximo e colher os resultados, né? Nada vem de graça, né? Se Deus quiser, eu tenho um objetivo também. Ano que vem, eu já faço um convite para você, Thiago Velarde. Eu Nós tô teremos sabendo. o Campeonato Mundial de Downhill em terra chilena que nós fomos andar no Campeonato Mundial de Enduro em 2014, o EWS. Porra, e aquele lugar tem que voltar. Imagine para correr de downhill lá. Eu estou ensaiando também meu retorno, eu estou nos downhill caseiro aqui, mas eu vou fazer o curso com você aí, meu, de downhiller, velho. Vou ligar essa chavinha junto com Eu nem você. estava querendo antecipar muito, mas pode ser que por causa dessa competição, quem sabe eu não me prepare para ir lá. Vão ser 2 ou 3 Temos que anos? ir. É 2 anos. É 2 anos. 2026 e 27.
Porque alguns anos 27 eu vou estar com eram 60 3 anos. Vai ser 2 agora. O Mundial que nós tivemos Master, a sequência em Laranjeiras, Balneário Camboriú, foram 3 anos. Mas agora é 2 anos. É 2 anos na Austrália, foi ano passado e esse ano. Foi 2 anos anteriores em Vila Angostura. Sim. E acho que aqui tem um terreno um pouco similar. Tem algumas sessões aqui na minha pista que tem terra solta, sessões inclinadas que nós encontramos lá em Chilã. Tanto que aquele ano do EWS foi considerada a melhor etapa do circuito, né? E nós pudemos vivenciar aquele paraíso. Foi espetacular, aquela casinha do exército, as termas que a gente subiu carregando a bicicleta. Aquela pista que veio lá de cima, lá, extra large, não sei, Super G, sei lá, qualquer nome similar a isso. Então foi época aquele rolê e ficamos alojados no meio das trilhas. Tipo, foi espetacular vivenciar aquilo. Tiago, você vive isso, né, no teu dia a dia e você está na vanguarda. E a história do Montanhas Race, ela tem um pouquinho disso. E o Montanhas Race já teve em vários lugares. Spoiler, fala só o que você puder falar. Que você está imaginando para as próximas etapas? Porque isso também é um convite para essa primeira etapa, porque para quem quiser participar da Copa, como são 3 etapas, tem que começar participando, né? Não dá para participar da segunda para frente. Com certeza. Depois de tantos anos, né? Estamos no 13º ano consecutivo, entre outras Copas, etapas únicas e agora voltando com a Copa. O legal da Copa é que no Enduro é diferente do cross-country olímpico e do downhill, que um atleta de fora consegue chegar, treinar na pista e conseguir andar no nível de um local. Muitas vezes no Enduro isso não acontece, porque às vezes você já tinha comentado sobre blind, normalmente ele treina uma vez só o estágio, ou pode ser blind, ou a gente faz um reconhecimento subindo pela própria pista. Só que dificilmente um atleta que anda igual você, no mesmo nível, você vai ganhar dele na cidade dele, porque aquela pista ele passa faz 10 anos, você vai ter uma descida de treino. Então, etapa única às vezes fica muito injusto para o Enduro. Eu acho que até campeonatos nacionais, pan-americanos e mundiais de Enduro não poderia ser etapa única, por causa desse termo local. Deveria ser no mínimo 3 etapas, porque daí o local se dá bem numa etapa, outras 2 ele não é local, então consegue equilibrar. E a prova não é igual o XCO e o downhill, que dá uma largada só, são várias largadas. Então, ser mais de uma etapa, eu acho que devia ser a regra do Enduro, para decidir qualquer título assim importante. Tipo agora mesmo, tem em Campos, Farofa corre lá, ele tá na disputa com o Gringo, que eles ficam brigando. Provavelmente lá ele tem uma vantagem, só que a última etapa vai ser em Mariporã, só a etapa segunda que ainda vai ser divulgada. Então, em Mariporã, por exemplo, o Gringo tem uma vantagem, em Campos do Jordão o Farofa tem, e tem etapa neutra. Então, para um dos dois ser campeão do circuito, ele tem que representar em casa e o melhor possível fora de casa. Então se torna um tempero mais legal ter uma Copa de Enduro. Que às vezes, muitas vezes a gente fica com aquele dilema de suspense, tentar esconder ao máximo as trilhas sendo Copa, perde um pouco, porque o cara local, tudo bem se ele souber uma pista ou outra, nas outras ele não vai saber mesmo, então dá essa equilibrada, acho que fica mais interessante para o evento de Enduro. É muito legal ter boas lembranças de orgulho, né, da história que vem sendo escrita, e a história do Montanhas Race Enduro, ela é demais, né? O primeiro ano, já foram provas muito legais, né, com provas no Japi, Serra da Cantareira e a grande final em Socorro. Cara, as 3 foram maravilhosas e foram épicas. Hoje, lembrando assim, qual é a prova que você achou mais icônica do Montanhas Race Enduro até hoje? Que teve... Cara, teve umas em São Sebastião demais também, né? Foi legal. Você organizou provas muito legais, que foram históricas, Thiago. Teve Monte Verde, aquela cara, que e as provas do Xterra? E as provas do Xterra, velho, não, que em você Tiradentes, fez? nós fizemos Tiradentes, caminho lá meu. dos escravos do calçamento, foi um estágio, acho que quase 15 minutos, o Mattioli e o Knob que estavam disputando fizeram, teve gente que fez mais de 20 minutos, só num estágio. Também teve Monte Verde e Socorro, aquela que todo mundo foi abandonando a prova, acho que deu 40 quilômetros com 2.000 de altimetria, o Yuri que ganhou
acho que fez 35 minutos de estágio cronometrado. Teve gente que... Teve uma também em Socorro que foi similar a essa, mas que foi um ano antes. No sábado a gente fez treino de caminhão. Teve umas pessoas do downhill que falou: feio, amanhã eu nem vou vir, porque eu cansei de ficar subindo de caminhão para descer tudo isso, amanhã eu nem quero. Aí os caras já falaram: pode tirar meu nome. Essa de Socorro foi demais. Teve e aquela época... que foi o Transmontanhas Race Enduro, que foi a primeira prova de estágios mudando de cidade. Acho que foi em 2015, que começou em Morungaba, a gente dormiu Amparo. em Morungaba, competiu lá, aí fomos para Monte Alegre do Sul, dormimos lá e competimos lá, aí fomos para Bragança Paulista dormir e competimos lá. Então foi épica. Não teve Amparo também esse ano? Não, era Monte Alegre do Sul. Era Monte Alegre, né? Era perto de Amparo, é verdade. Amparo, era parceiro do Jeremias, foi lá no Salmo 23. Muito legal. No número 23, na hora que o Jeremias falou: tem um lugar, acho que é legal fazer a baixa, chama Salmo 23. Eu falei: nem preciso ver, eu já sei que vai ser lá. Falei para ele, só pelo número. E no fim o cara foi uma gente boa, tinha casa para alugar, tinha casa para a gente ficar, serviu o café da manhã, ele tinha um museu artístico lá, então foi muito legal. Gente... Dentre essas provas históricas que você fez uma no Japi, Petit Comité, uma prova menor, porque o Japi é um lugar que, assim como vários lugares que a gente anda, as trilhas existem, mas tem um processo de homologação e tudo mais. Então você fez uma prova para convidados, amigos mais próximos, que foi o Montanhas Race, o último homem a ficar em pé. Lembra, meu? Hard Enduro. O Hard Enduro, aquela foi pesadaça, hein, velho? Reunimos o pessoal em casa e subimos e descemos o dia inteiro, 2 dias, foi tipo... Não existia bicicleta elétrica naquela época, né, ainda. Não. Começando, mas ninguém era tinha... obrigado a treinar e cronometrar todas as especiais, velho. Valia, porque... Quantas especiais foram? Em 2 dias? 3 ou 4 por dia. Foram 3 dias de prova? 2.000 de altimetria, mas era tudo subindo por single track. Acho que só teve uma hora que a gente falou: vamos dar a volta pela estrada para soltar a perna, porque senão o pessoal não vai aguentar. Foi a estreia do Pé Grande, velho. Foi a estreia do Pé Grande. Aí depois disso tivemos um problema lá na região, né, que a propriedade veio comunicar comigo, aí falou: pode continuar andando, mas não traz mais o pessoal andar. Daí nós respeitamos e hoje em dia a gente só curte, virou um pico local, só que de altíssimo nível, né? Que não, tá espetacular. Quintal de casa é alucinante. E às vezes é até difícil, igual você mora num lugar espetacular para pedalar, daí fica difícil você sair em volta de casa para ir para outro lugar, né? E eu vou contar uma coisa para você, nós da montanha, 5:30 da tarde, irmão, tá preto. Quando eu tinha subido um pouco antes aí, a montanha, para o seu lado aí de Jundiaí, o Japi já estava preto. Chegou aqui e de dia ficou de noite, velho. Hoje mesmo eu fiz se a luz terminar, a gente termina, a gente já conversou bastante, mas vamos tocando a nossa conversa, mas tô receoso aqui. Isso aí, então vamos também agitar a galera, porque essa semana é a última semana de inscrições do primeiro lote, e fizemos um benefício, os pilotos categoria pro masculina e feminina é gratuito, porque muitas vezes os atletas mais pro, eles deixam para dividir o seu calendário com as provas das federação do ranking, ou estadual, nacional, ou até pan-americano, ou tem os atletas que já até disputam prova no exterior. Então, fazendo assim, acho que vão conseguir aumentar o nível técnico, porque normalmente tem 2, 3 atletas na prova masculina, 2 na feminina. Então, a gente queria ter uma disputa mais acirrada. E também a Forfã vai dar uma premiação em dinheiro para essas categorias. Então, vai ter um atrativo a mais. Além do cara não pagar a inscrição, ele ainda vai ter uma recompensa financeira. Como qualquer esporte, Parabéns. É o atleta profissional que tem a recompensa. Não tem isso daí de... Porque muitas vezes na bike tem, no downhill, é o tempo geral. Mas é muito diferente você, de segunda a segunda, ser um atleta elite e treinar para isso. E na hora da largada, todos aqueles caras férios, seu psicológico ficar muito mais afetado do que você ser um ex-elite, você anda na categoria Master, você larga relaxado, às vezes você larga antes, chove, você faz um tempo melhor que a elite. Então, se o cara quer a recompensa, ele tem que correr na elite, né? Em qualquer esporte. Se o cara quer ganhar dinheiro jogando vôlei, surfando, skate, basquete, é o profissional, né? Então vai ter essa valorização profissional. Convite. Aí uma pergunta. Tem critério técnico para o biker se inscrever nas categorias elites,
a biker e o biker, ou se quiser se inscrever na Elite, já tem essa gratuidade. Então, ó, o que o Thiago está falando é o seguinte, bikers que entrarem, mulheres e homens, na categoria Elite feminino e Elite masculino, terão a gratuidade da inscrição. Não pode perder, né, Thiago? Mas tem critério técnico ou qualquer um que se inscrever na Elite? Por exemplo, eu quero me inscrever na Elite, posso? Isso aí nós não demos uma avaliada 100%. Nós está esperando ver todo mundo que se inscreveu até agora é Elite mesmo, mas pode surgir só o cara mais, eu vou lá correr, vou me inscrever na Elite. Não sei, porque às vezes ele pode um Master de 60 anos igual você, entrar na Elite e acabar atrapalhando a logística ali dos atletas em si, né? Então, eu acho que tem que ter critério técnico. Eu acho que no final, né, vai dar uma filtrada. Tipo, limite é 40 anos, porque é difícil ter um Elite mais de 40 anos, né? Sem dispensar ninguém, né? Mas tem que ter um critério técnico. Tem que ter, né? Vai dar essa filtrada no fim, depois que todo mundo se inscrever, antes de acabar a inscrição, aí vai ver, daí vai... tem vez comunicar, entendeu? O cara, tenho 70 anos, eu não quero pagar, vou na Elite. Não, mas daí você vai estar prejudicando o andar da prova, né? Então... Pô, o Cowboy Tavares pode querer entrar na Elite para se preparar para o Mundial. Aí ele fala, vou na Elite, né? Vou economizar esse dinheiro. Se preparar para o Mundial? Porque se ganhar do Elite aqui, ele ganha do Master lá, né? Com certeza. Tiagueira, então, ó, faz o convite, onde se inscreve, vamos aproveitar essa oportunidade para você passar todas as informações. Então, onde que se inscreve? O evento é o Instagram da Montanhas Race, aí lá tem o link na bio, que é através da plataforma Simpla, aí você entra lá, tem todo o procedimento, como fazer a inscrição, preencher os dados, pagar, tem a localização do evento, o histórico do evento, como vai ser a Copa, qual é o regulamento, então lá tem todas as informações mais detalhadas, e daí se alguém tiver uma dúvida, manda mensagem lá no Instagram, lá por direct, a gente vai respondendo e tirando as dúvidas. Imperdível encontro marcado, dias. Sexta-feira, tá liberado para treinar? Ficou uma pergunta no ar, porque eu já quero chegar lá na quinta. Como é que vai ser isso? Eu acho que o pessoal vai ficar liberado para treinar, porque eu acho que fica até legal, porque como vai ter um pessoal local que consequentemente já anda em algumas trilhas, então acho que não vai ter problema outras pessoas andarem, acho que fica até mais legal. Pô, legal. Então, tomar cuidado que possivelmente a gente vai estar bumpeando diversas sessões. Claro. Então, tomar cuidado não atropelar a nossa equipe, senão nós não deixa correr, né? Já cata, enterra ele ali e fala, o cara se acidentou, nem vimos. Não, brincando. Todo mundo bem-vindo para vir antes, treinar, curtir a cidade. E tanto é que sexta-feira à noite vai poder ter a retirada do kit, cada atleta vai ganhar um chopp numa cervejaria lá num pub local. Aí vai ter vídeos de alguns estádios. Ganha suco também? Quem for ganha suco também? Não, é só o chopp, porque é uma cervejaria, daí vai ser só o chopp mesmo. Boa. Eu não sei, pode ser que você ganhe o chopp e se possa trocar, daí é com empreendimento lá na hora mesmo, ainda não tenho certeza. Eu vou estar lá esse fim de semana no feriado, eu vou passar lá, pode ser que eu tire essa dúvida. Vê isso, para nós que já não bebe mais, que já bebeu tudo que tinha que beber. Sim, vou focar no sucão lá corrida. Também. Então, pô, show de rodas. Fala as datas mais uma vez, faz o convite aí. A primeira etapa é 17 e 18 de maio em Campos do Jordão. A segunda etapa ia ser 15 e 16 de agosto. E a última 7 de novembro, que a gente queria fazer mais ou menos de 3 em 3 meses. Mas 16 de agosto caiu no dia do Shimano Fest. E também o Mobile ia fazer o brasileiro de Enduro lá de novo. Só que daí o Mobile fechou um patrocínio com a Shimano, acho que ele vai fazer 2 de agosto. E a gente vai fazer 22 e 23 de setembro. Aí vai dar uns 40 dias, quase 50. Vai ficar bom para todo mundo. Pô, tomara que não bata em outras datas, né? O Montanha 6 Enduro, no calendário que você te havia soltado, não batia em nenhuma data minha. E são as 4 provas que eu quero fazer este ano. Além, eu não vou conseguir fazer os Sertões MTB inteiro, porque bateu com outras datas de compromissos meus profissionais, né? Mas vou fazer 2 dos Sertões, vou fazer, se Deus quiser, as 3 do Montanhas e o Brasileiro de Enduro no Mobile, que é imperdível também. Cada vez está melhor o paraíso das bikes, vão aumentando estágio, outras propriedades.
E agora com tanta trilha foi legal. A última prova que eu corri lá foi alucinante, porque teve uma mistura de todas as trilhas possíveis e teve a estreia lá daquela trilha do Laguinho Nova. Então foi alucinante. E o legal é isso. No primeiro brasileiro lá eu falei, vamos fazer todas as pistas misturadas, mas o Melão queria ter as pistas cronometradas o tempo dela, mas depois com essa mistura ele falou, não, isso daqui ficou. Eu falei, é isso que eu falei para fazer aquela vez, né? Que essa nossa visão de diversos anos no Enduro, a gente chega num lugar, bate o olho, às vezes tá 2 dias lá, fala pro local algumas, aí o cara fala, nossa, até na Cantareira no passado, falando com o gringo, eu cheguei, eu nem tinha terminado o rolê na Pedra Rachada, eu tava com o GPS ligado já para ir mapeando. Antes de terminar a última trilha, eu bati o olho no mapa, não, gringo, vamos fazer uma trilha largando dessa da esquerda, usando todas e terminando na direita, largando dessa da direita, cruzando todas, usando todas e terminando na esquerda. Ele olhou, mas dá para fazer isso? Eu falei, não, se você falar que pode fazer, a gente vai fazer, começa agora, se quiser. Aí depois ele viu isso acontecer e falou, nossa, mas você já falou isso na hora que você chegou antes de terminar o rolê. Eu falei, não, já estamos com essa expertise de conseguir usar aquele sabor local que você falou, chegar e conseguir adaptar o local e usar o melhor que ele tem, né? E isso acaba tornando um rolê épico e é imperdível para a galera que curte trilha MTB do bom, vindo Montanhas Race Enduro, se divertir, curtir com os amigos e valorizar o nosso esporte, né? Porque agora mesmo você estava na Copa do Mundo de XCO, todo mundo acompanhou, não pude estar presente, mas fiquei acompanhando por internet e tudo. Não, alucinante a gente ter isso no Brasil, muita gente vivendo, valorizando, só que vamos viver e valorizar o que é feito aqui por nós, para nós, né? Que se a gente não fortalecer a nossa cultura interna, não adianta vir os gringos aqui ficar lá pagando pau e não fazer acontecer aqui, né? Senão a gente não vai ter futuros atletas representando lá fora. A gente tem que deixar a nossa cena forte e depende de cada um fazer a sua parte. Você com a mídia, como atleta, tem o lojista, o importador, o cara constrói trilha, faz evento, o atleta pro, a loja, não é tudo esse ciclo, todo mundo fazendo sua parte, o todo vai evoluir, todo mundo que estiver envolvido vai colher a recompensa e o esporte vai crescer e a gente tá aqui só de passagem, né? Então, se não deixar um legado pro próximo, nossa passagem foi em vão, né? Toda essa conexão é muito legal e tem a sua complexidade, mas, cara, o prazer do rolê, ele é único e ele é muito simples. E, pô, e esse é o convite que a gente faz para a rapaziada, né? Cara, a gente está num mundo muito material, onde, claro, a bicicleta evoluiu muito, mas às vezes eu fico até olhando assim o todo e não entendendo muito esse materialismo numa coisa que é quase espiritual, que é o se divertir andando de bicicleta. Mas é legal, porque as coisas estão acontecendo, o enduro, ele tem essa tônica, o All Mountain, né, do você estar com os amigos, da confraternização, a vibe dos eventos, ela é muito legal, existe a competitividade, mas não é aquela coisa sangrenta, né? E isso eu pude perceber... Vai lá. A competição duro parece que você tá se divertindo com os amigos num rolê, só que você tá cronometrando o tempo em alguns trechos. Tipo, é o dia a dia comum. E o legal do mountain bike, ele é um montanhismo, você interage com a natureza, tem tudo, o equipamento, a hidratação, a alimentação, é um dia a dia de rolê, só que naquele dia tá valendo ver o tempo melhor em todos os estágios, né? Só essa diferença. E uma coisa muito legal, Thiago, voltando até para o que você havia comentado da Copa do Mundo, você sabe que eu comecei a sentir essa vibe dos estrangeiros perante ao MTB XCO, irmão, porque ele está ficando tão técnico e ele está virando tanto uma super modalidade para superatletas que todos precisam meio se ajudar. Virou meio uma atmosfera. Cara, as experiências que eu tive, tanto eu andando, né, nos dias anteriores, como acompanhando o Walk Inspection e os treinos da rapaziada, foi de uma... Cara, eu digo, para mim, foi quase mais importante do que estar no ambiente da prova, velho. Porque tá evoluindo o circuito, daí os atletas estão tendo que ter um nível técnico maior, as bicicletas evoluíram, esse treino a pé que era mais tradicional no downhill, agora no XCO é essencial, né? Tipo, ficar ali treinando. Diversos atletas do downhill viraram treinadores técnicos das equipes de XCO.
Então abriu um outro leque, né, no XCO, e o legal com o Enduro também tem esse lado, que o cara tem que ter um preparo físico e o lado técnico, e tem que ser mecânico, tem que ser nutricionista, porque ele tem que ir o dia inteiro andando, é uma prova que tem que usar a cabeça para se dar bem, não é só ter vontade, né? E essa é uma história muito legal do MTB do Bom, né, que é um ambiente onde Montanhas Race vem fazendo história. Fica o convite, então, dias, Thiago? 17 e 18 de maio em Campos do Jordão, as inscrições vão até, acho que dia 10 de junho, não, de maio, né? E tem o primeiro lote se encerra agora dia 2, que é mais barato, e depois abre o segundo lote. E as inscrições da categoria Pro é gratuita, com recompensa financeira. Então, vamos curtir o rolê, a montanha e fazer o que a gente gosta, né? Encontro marcado, combinado. Eu espero te ver antes disso, mas se eu não te ver antes disso, ó, já matei a saudade. Obrigado pela tua participação aqui no nosso Fala Bike Zone. Manda um salve para o nosso amigo Caê. A gente está Você leu meu gravando pensamento, você segunda-feira à estava tarde, né? falando, eu falei, não, eu vou agradecer a Que legal. Manda um participação de estar salve aqui para o Caê, presente. para o nosso Sinto amigo. falta do Caê, o Caê faz parte da minha história, tanto no downhill como no enduro, porque quando eu comecei a correr de downhill na minha segunda corrida de downhill, ganhei na sub-30 e fiz quarto tempo da elite, eu já saí na matéria do Bike Zone, ele me destacando, que eu vinha para me destacar, tanto é que daí no ano seguinte eu virei elite, Que fui ano isso, campeão Thiago? paulista, top 10 pan-americano, sexto brasileiro. Foi 2004, né, que eu Que comecei. legal. Eu andava desde 94 de mountain bike, eu fazia downhill de aro 20, pedalava XC de aro 20, depois arrumei bicicleta com marcha e fui fazendo um rolê estilo all mountain. Então sempre essa mistura de rolês sempre teve presente comigo. E depois o Caê, quando começou o Enduro, em 2013 aqui no Brasil, em 2014 a gente montou uma equipe através da loja Bike Tech Jardins e com a Trek. Aí eu corri o EWS, acho que eu fui o primeiro atleta a correr o EWS Elite, registrado lá, carteirinha do EWS, que não era o CI ainda. E daí fizemos essa equipe e o Caê sempre incentivando o rolê, sempre registrando. Agora ele voltou em parceria com você, o Fala Bike Zone, que era o Fala Biker com o Bike Zone e fez essa união. E o interessante é essa união de pessoas que têm o mesmo objetivo, são diferentes, mas fazem acontecer e é essencial para o meio ter. Eu ando acompanhando diversas entrevistas que você está fazendo com pessoas que se destacaram, se destacam no meio da velha geração, da nova geração. Então, e mostrando sempre a cultura, né, do mountain bike, que isso que acho que é uma das coisas que a gente mais tem que evoluir aqui, porque o equipamento bom a gente tem agora com essas importações, tem, qualquer bicicleta a gente tem aqui no Brasil. As trilhas, os rolês, evento cada vez melhor, mas a nossa cultura tem que ser lapidada e só martelando a cabeça das pessoas, senão às vezes é o que você falou, a pessoa tem financeiramente, tem o equipamento, mas não tem o conhecimento, não tem a cultura, o respeito na montanha, a humildade. Então, tem coisas que não têm valor e são mais valiosas nesse mundo, né? E é muito legal. E essa é uma vibe do rolê que é legal quando ela é diluída, né? Que é o de compartilhar, de curtir a montanha, né? De estar na montanha e não ter pressa de ir embora, né? A gente parou com essa pressa de ir embora, tanto que a gente ficou na montanha de vez, né, Tiagueira? Sai mais de lá, né? Se a gente Não ficar sai mais. depois fala, eu quero estar aqui sempre, né? Então É é isso muito aí. bom virar o ar E, da ó, montanha, interagir dia a dia, né? e essa é a história, ó. O Fala Bike Zone é um espaço para que a gente possa contar histórias através da cultura das rodas, que é maravilhosa e não se limita, né, a um esporte ou outro. A gente quer, pô, rally de carro, moto velocidade, a gente ama muito tudo isso, que a gente chama de crossover wheels, né, que é a troca das modalidades com roda, e isso é uma grande cultura. Thiago Velarde, muito obrigado por essa oportunidade, por essa amizade de longa data e muito legal você estar trazendo para nós mais uma vez, né, a Copa Montanhas Race Enduro. Agradecer em seu nome toda a equipe do Montanhas Race, que é uma equipe de amigos. A tua esposa, Karina, faz parte da equipe também. Isso é muito, muito legal. Cara, tô muito feliz, Thiago. É uma honra estar aqui falando com você e é um prazer ter essa equipe, seus amigos, a família, porque é algo que
não se limita só ao dia X do evento, a gente tá se falando, se relacionando, constantemente, porque já é uma amizade, é uma família, então a gente se fala constantemente, convive em outros ambientes, ou na praia, ou na montanha, cachoeira, vai pedalar junto. Aí no evento a gente tá só fazendo algo que a gente gosta junto, então as coisas fluem muito naturalmente. Então é prazeroso poder fazer um evento dessa maneira, de um jeito mais, dizer, até mais informal, porque não é só aquela obrigação do trabalho, de ter a obrigação de fazer algo que a gente faz curtindo, se divertindo. Lógico que tem desentendimentos, porque é difícil um relacionamento ser só positivo, mas a gente tá tantos anos juntos, conhece, que a gente adapta, releva, segue, evolui junto e segue em frente junto. É isso aí, essa é uma missão, né, de vida que vocês têm, que é muito legal, e parabenizamos vocês, né, a família Velarde, Montanhas Race Enduro. Nós somos o Fala Bike Zone, Caetano Caeza Mataro, Luciano Cadeira Lancelotti, e a nossa missão é compartilharmos aquilo que a gente ama e aquilo que nos faz bem. Viva os rolês! Viva! Valeu! Que o Montanhas Race Enduro, ele tem um slogan, né? Ele é mais que uma corrida, é um estilo de vida. E a gente leva isso a sério no dia a dia, e aí fica muito legal. Tudo o que acontece depois é natural e é real, né? Não tem nada de fazer para aparecer, para iludir o outro. A gente faz porque é a nossa realidade, né? Normalmente acontece isso no nosso dia a dia. Legal demais, show de rodas, vamos! Viva os Valeu. rolês! Tamo junto, tio. Obrigado aí. Fala Bike Zone, representando a cena do mountain bike e das duas rodas em geral.